Hey you guys, how are you doing? Welcome to our English class. Hoje nós vamos falar sobre o verbo can. Para falar sobre ele, nós trouxemos dois convidados. Aqui estão eles. O primeiro convidado, vocês conhecem, e ele é um soccer player. Ou seja, ele é um jogador de futebol. O segundo, um pouco menos conhecido, mas todo mundo já ouviu o nome dele, ele é um writer, ou seja, um escritor. E qual a relação deles com o verbo can? Vamos clicar na caricatura deles para ver. Que informações a gente tem aqui? This is Ronaldinho Gaúcho. He can play soccer very well, but he can't sing well. Então, o que a gente está falando aqui? Este é Ronaldinho Gaúcho. Ele can jogar futebol muito bem. O que significa esse can? Bom, ele jogar futebol muito bem. O can aqui, ele tem o significado de saber, certo? Com a ideia de habilidade. Can também significa poder. Então, ele sabe jogar futebol muito bem. Mas, he can't sing well. Mas ele can't. A gente tem o NT. E o que significa esse NT? N apóstrofo T aqui. Na verdade, o apóstrofo T. Significa negação, né? Então, não sabe ou não pode. Nessa frase não sabe. Mas ele não sabe cantar bem. E agora, o Luiz Fernando Veríssimo. Vamos ver. This is Luiz Fernando Veríssimo. He can write very good stories, but he cannot play soccer very well. Agora fica mais fácil. Esse é Luiz Fernando Veríssimo. Ele sabe escrever histórias muito boas, mas ele cannot play soccer very well. O que significa o cannot? Cannot é o mesmo que can't. É outra forma, é a forma completa de can't. Can't é uma forma reduzida, que significa não sabe ou não pode. Mas, então vamos entender aqui. Mas ele não joga futebol muito bem. Certo? Então nós temos aqui três informações importantes. Se você acessar o conteúdo no portal, através da pesquisa escolar, e digitar o verbo can, você vai encontrar esse conteúdo aqui. O conteúdo can, can't. E ele traz informações bem importantes que nós acabamos de ver aqui. Informações para você remember always, ou seja, lembrar sempre. Quais são essas informações? Vamos ver a primeira. Can significa poder e saber, sendo usado em referência a capacidades físicas ou mentais. Certo? Essa foi a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda. Can nunca muda. I can, you can, he can. Ou seja, eu vou usar para eu. Posso usar para você. E usar para he, she, it. E nunca vai mudar. I can, you can, he can. Certo? E a terceira informação importante é, na forma negativa, can pode ser can't ou cannot. Ok? Guarde essas três informações, elas são muito úteis. Bom, vamos voltar aos convidados. Aqui estão eles. E o que a gente tem? Que informações mais nós temos sobre eles? Olha aqui, ó, apareceram perguntas. Questions. Então eu tenho a primeira pergunta. Can Ronaldinho Gaúcho play soccer very well? Peraí, mas o que aconteceu? Nós temos o can no começo. O can é um verbo modal.
Isso significa que quando nós temos perguntas, ele vem para o começo da frase. Assim, vocês já viram isso com o verbo do, por exemplo, com o verbo be. Então vamos entender a pergunta. O Ronaldinho Gaúcho sabe jogar futebol muito bem? A resposta: yes, he can. Certo? E a segunda pergunta: can he sing well? No, he can't. Nós temos aqui o can no começo da pergunta e a resposta negativa. E o Luiz Fernando Veríssimo? Can Luiz Fernando Veríssimo write good stories? Yes, he can. Nós temos o can no começo da pergunta. A segunda pergunta: can he play soccer well? No, he can't. Certo? Vamos voltar ao nosso conteúdo. Então nós temos já 3 informações para a gente remember always. Qual é a quarta informação? Na forma interrogativa, can aparece antes do sujeito. Nós temos exemplo aqui com nossas perguntas. Can he ride a motorcycle? Certo? Então, não podemos esquecer. Em perguntas, o can vai antes do sujeito, no começo da frase. Então é isso. Nesse conteúdo no portal, vocês vão encontrar atividades. Thank you very much. See you guys.